Fala galera, seja um apoiador do projeto Del Podcast. Ajude esse canal a alcançar o maior número de pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. Valeu! Fala galera, boa noite. Essa live repentina aqui, conversando com a Rebeca, a gente decidiu aqui falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o Del Podcast, né? A gente vindo da igreja ainda agora, a gente acabou pontuando, né, algumas pequenas conquistas, as pequenas vitórias, né, do podcast. E aí eu tive que fazer um depoimentozinho aqui, até anotei aqui para eu não me perder, mas enfim, ver se entra mais alguém, porque também já é meia-noite, né? Já é meia-noite. Mas enfim, galera, vou falar aqui e aí vocês vão assistir depois. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é por que foi criado, né, o Del Podcast, né? Na verdade, nem existia esse nome quando surgiu, né, a ideia. Desde o começo do ano eu pensava a respeito disso. Acho que desde o final do ano passado eu pensava a respeito disso. Eu cheguei até algumas vezes postar no meu Instagram pessoal, sobre isso, né? Mas depois ficou de lado. E depois que eu tive esse ano 2021, foi um ano bem diferente para mim na minha igreja, né? No Ministério de Louvor, na minha igreja, na Igreja Batista do Angelim. E eu confesso que lá assim foi fundamental assim para minha decisão, né, para essa decisão minha de tocar esse projeto para frente. Eu comecei a perceber o quanto eu era rodeado, o quanto eu era e sou rodeado de pessoas de Deus, de pessoas que têm muita história, assim, muito testemunho lindo, de pessoas que já abençoaram tantas vidas e assim como abençoaram também a minha vida. E eu vi que eu tinha um privilégio mesmo, de ser amigo dessas pessoas, de estar perto delas, de poder conversar com elas, né? Foi aí que voltou, assim, eu voltei a pensar nisso. E Deus, ele é sempre assim, né? Para eu estar hoje com esse projeto, Deus tirou algumas coisas de mim, que não cabe, né, ficar falando, mas sim, ele tirou algumas coisas de mim e para honra e glória dele, ele fez isso. E eu me vi com tempo, disponibilidade, vontade, motivação para começar esse projeto. No começo, o pessoal entrou aqui, tem que dar boa noite. Boa noite, Gil, Hugo. Cara, não sei se eu vou pronunciar errada. Acho que é Kailane. Enfim, gente, estou falando um pouco sobre a história do nosso podcast. Enfim, no começo nem era Del Pod, né? Eu cheguei até a anunciar, fazer alguns stories, né? Era Worship Talk, né? Era tipo papo de adoração, né? E tal. Mas logo depois, acho que mudou, uma semana depois, eu decidi mudar o nome. E eu pensei em algo que me representasse, né? Vocês sabem como é que eu sou, meio... um estilo assim, um meio Danilo Gentili, né? Meio desengonçado, mas muito engraçado, né? E eu achei no meu próprio nome essa representação, essa representatividade, né? Como eu gosto de dizer. Del Pod. O Del Pod quer dizer o que? Del de Gardel, né? Meu nome. E o pod é duplo sentido. De podcast e de poder, entendeu? Poder perguntar, poder falar, poder brincar, mais nesse sentido. Então, foi assim que surgiu o projeto, né? Foi assim que nasceu no meu coração e assim que surgiu o nome, né? O segundo passo, que para mim foi mais difícil, eu percebi assim mesmo que o inimigo estava fazendo de tudo para que eu continuasse na minha zona de conforto, né? Que foi para gravar o primeiro episódio. Foi o Flaubert, né? O primeiro episódio foi gravado com o Flaubert.
E eu conversei com ele topou logo de imediato. Falou, Albertinho, um cara bem solto, bem livre, não tem onda. Mas eu demorei 2 semanas pra gente gravar mesmo. Eu mesmo tava enrolando, né? Ele tava até me cobrando e eu enrolando. Só que Deus, ele é bondoso, a graça dele é imensurável. A máquina daqui de casa, ela deu um problema, a máquina queimou e ele sabe trabalhar com isso. E eu pedi a ajuda dele, ele veio aqui em casa e um desses dias que ele veio aqui em casa para arrumar a máquina, foi que a gente acabou decidindo gravar mesmo. Arrumou as coisas ali de tarde, rapaz, as coisas estão tudo arrumadas ali. Bora criar coragem, bora gravar. E falou, bora, rapaz, bora. E a gente pegou e gravou. E foi assim, tudo de primeira. Pablo estava aqui com a gente e a gente montou aqui as coisas, 2 aparelhos celulares, ligou a luz no começo, na verdade o primeiro ficou bom porque era de tarde, e aí acabou que a luz ajudou, né, a luz natural pela janela. E a gente gravou e aquilo ali foi surpreendente, porque o Flaubert ficou muito solto, contou a história de vida dele, foi um testemunho lindo, coisas que eu não conhecia, né? E também foi engraçado e, cara, aquilo ali foi o pontapé, né? E aí, depois daquele dia, tá, o que eu faço agora com esse material? Eu vou editar, gente, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, assim, de verdade, né? E de repente eu tinha mais de 1 hora de conteúdo para editar. E eu me lembro que o primeiro, tu lembra, filha? Que o primeiro, acho que eu passei 1 semana editando, né? Ajustando tudo e tal. E assim que foi, gente, o primeiro episódio, esse foi o desafio, essa foi a barreira que foi vencida, né? Aí eu pontuei aqui, assim, o desafio de cada episódio. Cara, são muitos desafios, né? Na verdade, sempre vão ter desafios, né? Mas pra mim, né, os desafios pra mim, principalmente no início, é porque assim, eu não sou uma pessoa de uma oratória muito boa, né? Eu falo um pouco lento, eu até raciocino um pouco lento também. Minha esposa que tá aqui do lado, ela me conhece. Então, assim, isso era um desafio muito grande pra mim, de estar em uma conversa sendo filmado e não deixar a peteca cair, não deixar o ritmo cair, né? E o primeiro com o Flaubert foi muito bom, porque acaba que o jeito como a nossa relação acabou ajudando muito, né? Quando foi com o segundo convidado, também fluiu, foi um pouco mais de 2 horas de episódio, mas em alguns momentos já ficava assim um certo vácuo e aquilo me causava uma tensão, eu ficava nervoso durante a gravação, né? Mas o que foi mesmo o mais crítico foi com a pastora Rose, onde eu até acabei fazendo uma brincadeira com isso. Mas eu travei, eu passei ali cerca de acho que de 5 a 10 segundos pensando o que eu ia perguntar para ela e ela também, muito gentil, né, ficou me observando, né, também foi educada, né, esperou eu raciocinar. Então esse foi o principal desafio para mim, né, de manter uma conversa, de manter uma relação, né, também assim de fazer boas perguntas, de estudar um pouco mais sobre o convidado, né? Estudar sobre o projeto em si, sobre o podcast. Esses têm sido os meus desafios, né? Que eu tenho enfrentado e estou correndo para vencê-los, né? Aí eu listei aqui as primeiras conquistas, né? Que foi o que eu estava pontuando com a Rebeca. Na verdade, eu estava explicando para ela que eu estava com dificuldade de entender ou de perceber esses avanços, né? Na minha cabeça tudo ainda estava da mesma coisa. Ela disse, não, peraí, tu tem que parar, tu tem que refletir, observar os pequenos avanços, os crescimentos, né? Foi essa palavra que tu usou, né? E de fato,
existe já um crescimento, tem pouco mais de um mês, né? Tá caminhando para o segundo mês, e eu lembro quando na verdade eu comecei e eu não sabia para que rumo ia tomar, né? Eu não tinha uma perspectiva, né? Poderia ter uma expectativa, né? Uma expectativa de que desse certo, de que crescesse, mas sem saber de que forma, sem saber como, né? E acabou que eu só decidi, não, vou fazendo e as coisas vão acontecendo. E realmente elas foram acontecendo. Eu quero aqui pontuar, meu filho, acho importante, assim, as primeiras pessoas que apostaram, que acreditaram. E a primeira delas, lógico, é tu, né? Minha esposa, minha amada esposa, sempre aqui comigo. Mas o Ali Jones e a Silmara, né, da Bag Sprint, ele foi o primeiro que chegou para mim e falou assim: o que tu tá precisando, o que tu quer aí para ajudar, para melhorar o teu podcast, né? Eu vou mostrar só uma das coisas que ele fez pra gente aqui. Eu tenho 2 canecas dessa com o nome do nosso podcast, né? Ele fez uma plaquinha pra gente que eu coloquei ali bem na entrada do estúdio aqui. E até hoje ele tá com o coração aberto, sempre perguntando o que eu tô precisando. Então, assim, essa foi a primeira conquista, o primeiro avanço do nosso projeto. Foi a parceria dos nossos amigos Ali Jones e Silmara, da Bag Sprint. Me ajuda porque eu posso falhar aqui montando as pessoas. Tem o pessoal do lanche, né? Mais recente, os meus amigos Cláudio, da Viva La Pizza, o Flaubert também, do Street Sandubas, que vai estar apoiando a gente aqui nos próximos episódios. O Daniel, da Marcenaria Cedro Líbano, que fez esse tampo maravilhoso pra gente, que vocês já viram, né? São pessoas que apostaram, têm acreditado, né, na gente. E tá aqui, são frutos. Um pouco mais de um mês. Tem também a minha amiga Rafisa, da RM Studio, vai patrocinar a gente aqui com alguns cabos de microfones, né? Entre outros amigos que apoiam, os que vão se inscrever no canal, que vão lá e comentam, e eu vejo cada comentário assim, eu vejo que eles estão comentando de coração. Eu percebo que a mensagem do convidado realmente está sendo importante para a vida deles, né? O pessoal no Instagram seguindo, né? Em pouco tempo a gente já tem quase 300 seguidores ali no Instagram. Isso para mim é precioso, né? É precioso. Então, assim, gente, muita gratidão por essas conquistas, por essas pequenas conquistas. Ver pessoas como o pastor Rodrigo Arraes, pastor Petrarca, pastora Keila, sabe, as lideranças da gente chegando, que projeto lindo. O meu pastor André, pastora Mariana, estão super apoiando, nos abençoaram. Então essas são sim conquistas que a gente precisa considerar e precisa usar elas para a gente crescer, para a gente se motivar, para a gente só crescer cada vez mais, né? Então esses são os motivos, né, para agradecer pelas conquistas. Eu acho que meio que acabei entrando aqui nesse ponto também de crescimento, né? Acabei falando sobre crescimento, mas o último ponto que eu queria abordar com vocês é sobre o podcast em si, o episódio. Como é que ele funciona? Eu percebi alguns amigos comentando, achando que é feito corte. Como é que é isso, Del, né? Galera, a estrutura que eu tenho hoje aqui, ela é uma estrutura semi-profissional. Por que ela é semi-profissional? É porque ainda não tenho estrutura e equipamentos com recursos para fazer uma transmissão ao vivo, né? Então, por isso, é semi-profissional. Mas eu uso microfones, cabos, computador, placa de áudio, iluminação. E as câmeras são 2 iPhones, né? É um iPhone central que eu uso da minha esposa e um de corte para o convidado, que é o meu celular, que é esse aqui que eu estou usando para fazer a live com vocês.
Então tá. Então o que eu faço? Eu gravo na terça-feira, né? Gravo aqui com o convidado na terça. Eu gravo na íntegra, né? Gravo tudo, que eu chamo assim, é uma sessão, né? Gravo na íntegra e a única edição que eu vou fazer é de corte de câmera, né? Tipo, quando eu tô falando, eu corto para a câmera central, né? Como não tem uma para mim, eu corto para central. E quando o convidado fala, eu corto para a câmera lateral, que é para o convidado. Essa é a única edição que eu faço. Não tem edição assim de retirar algum trecho que não ficou legal, né? Não existe isso. O que vocês têm assistido é a íntegra, é o que rolou do começo ao fim, sem retirar absolutamente nada, né? Eu acredito que em breve vou ter condições de fazer os episódios ao vivo para vocês, né? Hoje eu gravo na terça e lanço na sexta, né? E a minha intenção é gravar ao vivo toda sexta. Então é isso, gente. Não existe corte de trecho, de edição para deixar bonitinho, não. Começa e termina com as câmeras ligadas e não tem nenhum tipo de edição nesse sentido. Então é esse o formato do nosso podcast. Para janeiro tem algumas novidades. A gente vai acrescentar mais um episódio na semana. Estou vendo ainda qual que vai ser o dia, né? Qual que vai ser o dia de lançar. E vai ser esse episódio novo na semana, eles vão ser sobre temas específicos, né? Relacionados à igreja, né? Temas cristãos, mas com convidados de diferentes áreas, né? Vai ser um episódio com mais de 2 convidados, né? A gente já instalou aqui mais 2 microfones e vai ser de no mínimo 3, no máximo 4 convidados, para a gente abordar temas que a gente considera relevante para a nossa atualidade. Então acho que é isso, né, filho? Acho que falei tudo. Não ficar muito longo, não ficar muito extenso. Obrigado aí para todo mundo que entrou. Vatuzzi, pastor Marcos Carvalho, tenho lhe acompanhado, pastor. Em breve a gente vai ter uma oportunidade de a gente bater um papo aqui. Meu amigo Nicolau Costa. Pronto, já aproveitando que o Nicolau entrou, quero falar uma coisa. Futuramente eu quero honrar todos os convidados que vieram aqui no início, que passaram calor, que o episódio ficou escuro e o áudio não ficou muito legal. Eu quero trazer vocês aqui de volta para um bate-papo diferente. De repente eu trago 2 só de uma vez, né? A gente escolhe um tema e conversa. E só para honrar vocês que estiveram com a gente aqui no começo. Vocês fazem parte disso. Então é isso, galera. Não quero me estender porque senão eu vou começar a falar merda. E eu não quero estragar essa livezinha aqui. Deus abençoe vocês. Eu assisti no coração de fazer essa live agora. Foi surpresa, me perdoem. Mas é bom a gente falar, que nem o pastor Joaquim Neto fala, a crista da onda, né? Eu peguei a crista da onda e decidi falar aqui com vocês. Um abraço, um beijo do Del Pod. Valeu!